Você já pensou? Vamos supor que agora a gente queira construir o templo. Vamos supor que agora apareça algum entrave. Não, e coisa e tal. Aí a direção da igreja mande uma solicitação ou um porta-voz lá em que esteve retendo. Chega lá, a autoridade vai dizer: eita, quem é que quer a aprovação, né, a autenticação, seja lá o que for, algum entrave, se eu estou fazendo a suposição. Aí vai dizer: pastor presidente, o anjo da igreja. Mas rapaz, esse cabra aqui, ele vai dizer esse cabra aqui, porque lá em dele, esse cabra aqui tem uma denúncia de rachadinha. Os impostos do Estado tem uma denúncia contra ele. E que rapaz, não. Isso aí. Agora o pastor Zé Amaro, quando chegasse lá, ele dizia: quem é esse homem? Aí o Espírito Santo dizia: esse aí tem dado testemunho perante a minha igreja, perante a família, perante os ímpios, onde quer que ele esteja. E eu respondo por ele. Pegue a caneta, revogue. Você revogue. Aí podia botar até um anjo na porta. A diferença é essa. Você sabe que eu tenho um filho que é neto dele. Um filho que é neto do pastor Zé Amaro da Silva. Meu filho, ele tem essa mesma honra do avô dele, entendeu? Ele Coisa sempre fala, é da família mesmo, essa honra que tem pelo legado dele, do pastor Zé Amaro da Silva. E a gente sabe que a nossa igreja hoje deve muito ao trabalho desse homem na aquisição daquele templo, que houve a desapropriação e ele lutou, orou e conseguiu. Nós, igreja, éramos pobres, não tínhamos condições de fazer um mega templo, como hoje é ali na Cruz Cabugá, e Deus deu condições de se construir. Ali foi um fenômeno. E aquilo ali foi obra da cabeça dele, Deus colocou na cabeça dele, e você veja lá a projeção. O senhor me tocou agora, me nasceu uma luzinha aqui. Veja o contraste da atitude de dois homens, pastores da igreja. Um pastor José Amaro da Silva, não tinha respaldo político, não tinha poder econômico. Quando eu digo isso, é a igreja, né? Não tinha finanças, né, para construir. Tá entendendo, doutor Miguel? Naquela época em que crentes eram mal vistos, eram as pessoas não gratas. Não queria aqui no centro da cidade. Não queria. Nilo Coelho disse: não, eu não quero igreja aqui no centro da cidade. Mas ele não tinha políticos, não tinha partido, ele não tinha deputado federal, não tinha estadual, não tinha vereador, mas Deus foi lá, no meio político, e através da ação de um homem, da orientação, que foi a oração, Deus deu aquela mega estrutura do Templo Central hoje da Avenida Cruz Cabugá. Revogou um decreto governamental e o terreno voltou para a igreja. Hoje tem esse templo magnífico. Mas ninguém sabe da história, né? Ninguém sabe. Agora, veja o contraste de um outro pastor. Adquire um terreno de forma não foi lícita. Ele comprou, pagou. Mas aí ele arrecadou dinheiro para construir. O dinheiro ele arrecadou, mas não construiu. Não construiu. Porque aquilo era para benefício próprio do nome dele. Enquanto que o outro não. O outro fez um templo que foi para realmente ocupar aquele espaço no centro da cidade. E não era dele. Ele tinha em mente que era para o avanço da obra. Era dado à igreja. Agora, o contraste é o seguinte. Um outro pastor, com dinheiro, com deputado federal, com deputado estadual, com vereadora, com prefeito na mão, com governador, adquire um templo. A paz do Senhor, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus, Pernambuco. Olha aí o terreno, um terreno de 15 mil metros quadrados, olha, tá certo? Em que nós filmamos há mais de um ano atrás, informamos que jamais seria construído um templo da nossa igreja aqui nesse local, porque Deus não dá a sua glória a ninguém, e isso aqui não era para a glória de Deus, mas para a glória de homens. O governador chega e diz: nós vamos construir, disse em alto e vivo som, na frente de José Wellington Bezerra da Costa,
e não construiu. Será que o pessoal não enxerga? Não enxerga. A diferença disso, Josué? Pastor José Amaro não tinha nada disso, nem recursos, nem dinheiro, nem conhecimento, nem ninguém que pudesse falar com ele. Ele dobrou os joelhos, orou, Deus foi lá no executivo, não precisou de deputado, não precisou de nada. E disse, o terreno é meu, o homem está orando. O governador chamou ele lá no gabinete dele e ele não foi. Olha só. O Nilo Coelho chamou. Tá vendo, igreja? Você tá vendo? Foi lá, chamou e o governador ficou indagando. Como é que um homem ficou indignado. Semi-analfabeto. Eu chamo como governador e ele não vem. Porque ele estava obedecendo a Deus. Deus tinha dito a ele que não glórias. Fosse. Não vá. Isso, doutor Miguel, o para reaver, para reaver o templo. E outra coisa, não sei se você sabe, mas chegou um momento da construção lá de trás que a gente não tinha mais dinheiro. Porque ali é uma mega estrutura não também, tinha mais né? dinheiro. O que foi feito? As igrejas, cada final de semana você dava 2 dias de trabalho lá para concretar lá em cima. Eu tinha na época uns 18, 19 anos e eu passei algum tempo indo para lá. Eu, Gilvan também, Gilvan José, a gente concretava lá. Então, eu trabalhei para esse templo. Por isso que eu, pessoal, me indigno quando eu vejo as coisas erradas. Ali é propriedade. Eu sou lá de dentro, eu dei o meu suor ali. Então, eu não gostaria de ver hoje a igreja do jeito que está. E outra, o senhor é testemunha mais do que ninguém que aquilo ali é uma propriedade da igreja, dada por quem? Pelo fruto da oração de um homem que orientou a igreja. Então, sabemos de toda a safadeza, toda a podridão que tem ali naquele tempo. Até porque Jesus não cura, não batiza, não faz maravilha. O culto é vazio, é oco, é seco e ele usa o púlpito só para desabafo. Isso é uma vergonha. Esse cara já devia ter sido expulso dali. Se tivesse um homem sério ali, já tinha expulsado esse cara, que isso aí não é dele, não. Isso aí é uma instituição centenária, não é dele nem da família dele. Então Deus foi lá no executivo, lá no meio do... Porque eu também soube assim mais ou menos, que veio até um deputado lá de Brasília com um jornal e coisa e tal. Disse, olha, o decreto foi revogado. E agora, como eu ia dizendo, com todo esse aparato, com muito dinheiro, muita influência, e o templo não sai. Eu até faço um desafio. Eu faço esse desafio. Que fracasso, né? Não, eu faço esse desafio. A paz do Senhor, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus, Pernambuco. Olha aí o terreno, um terreno de 15 mil metros quadrados, olha, tá certo? Em que nós filmamos há mais de um ano atrás, informamos que jamais seria construído um templo da nossa igreja aqui nesse local, porque Deus não dá a sua glória a ninguém, e isso aqui não era para a glória de Deus, mas para a glória de homens. Construa o templo, que já foi arrecadado o dinheiro, a direção da igreja está franqueada. Se quiser vir aqui no espaço dizer por que não constrói, será muito bem recebido. Eu gostaria de saber o motivo por que não se constrói, já que tudo foi liberado. O alvará, a construção, foi tudo liberado. Por que não se inicia essa construção, Josué? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tinha a humildade para dizer que foi Deus quem deu. Quem deu foi o dinheiro, compreendeu? Olhe, presta atenção, uma das informações que eu dei, doutor Miguel, ao Ministério Público, foi um áudio, aqui não é nenhuma novidade, nem coisa que ninguém saiba, do gestor presidente, em uma reunião, preste bem atenção, irmãos, em 2016, dizendo o seguinte... Mas depois que eu vi as necessidades da igreja, eu como pastor, era uma luta. O José Luiz chegava na prefeitura com um projeto como aquele de Mauricéia, esteve todo mundo, e eles nem olhavam. O José Luiz voltava triste, aperreado, chegava um projeto assim, botava em cima do balcão dele e dizia assim, que isso? Da igreja Assembleia de Deus, aí dizia, bota lá para dentro, bota na gaveta. Aí ele dizia, mas a senhora não vai abrir, não vou abrir agora não. É de tal forma que tinha uma irmã trabalhando ali e viu, depois que o pastor Zé Luiz saiu,
veio um feiticeiro com um projeto do centro espírita. Na hora abriram e levaram para a autoridade para aprovar. Então a igreja sofria essa discriminação. E a gente ia usar uma pessoa incrédula, não é? Beberrão, fumador, às vezes praticando improvidade, que fala que quer. E chega aqui e a gente tem que apresentar e pedir para os irmãos ajudarem. Então, por que não usar pessoas que são do nosso convívio e que, se andar errado, o pastor puxa a corda e diz: não dá mais. E acabou-se com a convenção, não é isso? Pedindo voto para a sua candidata, que era vereadora e queria renovar o mandato, dizendo o seguinte: antigamente, irmãos, aí é mentira, né? Olha só, antigamente a igreja tinha um processo lá, olha, irmãos, a igreja tem um processo lá na prefeitura, né? Alguns órgãos, algumas secretarias do governo, e o funcionário, o empregado, né? Funcionário público pegava aquele processo e dizia: de quem é? De quem é? Isso aqui, da igreja evangélica Assembleia de Deus, aí botava lá embaixo da gaveta. Botava lá embaixo da gaveta. E ficava ali, irmãos, ele dizendo. Mas desde que a gente tem a vereadora, o deputado estadual, o deputado federal, as coisas mudaram. E agora eu entreguei essa mídia, esse áudio dele falando nessa reunião. Quer dizer, mostrando, provando ao Ministério Público que era um desvio de conduta, que estava usando a igreja e as reuniões e a membresia para curral eleitoral. Mas o que eu quero dizer aqui não é isso, que eu já disse muitas vezes. Eu quero dizer que ele vai exatamente na contramão. O que é na contramão? E ele fala até os ímpios, que fuma, que bebe, viu, irmão? Tá aí o áudio. Ele pegava e botava embaixo, lá no fundo das gavetas. Com o pastor José Amaro foi diferente. Não foi um funcionáriozinho apenas, não foi um servidor apenas, que pegou o processo, não botou lá embaixo, assinou, decretou. O Estado tem interesse nesse terreno, é de interesse social. Mas o homem de Deus que não fez menção de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, nem de amizades políticas com políticos corruptos, mas ele foi procurar oração. Aí foi o inverso. Deus foi lá no gabinete do governador e disse: tire o processo, revogue o edito, revogue o decreto e devolva o terreno, porque tem um homem de joelho orientando a igreja de joelho também. Bem, você está vendo qual é a diferença? A diferença é essa, que vocês não querem abrir os vossos olhos. Você já pensou? Vamos supor que agora a gente queira construir o templo. Vamos supor que agora apareça algum entrave. Não, e coisa e tal. Aí a direção da igreja mande uma solicitação ou um porta-voz lá em que esteve retendo. Chega lá, a autoridade vai dizer: eita, quem é que quer a aprovação, né, a autenticação, seja lá o que for, algum entrave, se eu estou fazendo a suposição. Aí vai dizer: pastor presidente, o anjo da igreja. Mas rapaz, esse cabra aqui, ele vai dizer esse cabra aqui, porque lá ainda esse cabra aqui tem uma denúncia de rachadinha. Os impostos do Estado tem uma denúncia contra ele. E rapaz, não. Isso aí. Agora o pastor José Amaro, quando chegasse lá, ele dizia: quem é esse homem? Aí o Espírito Santo dizia: esse aí tem dado testemunho perante a minha igreja, perante a família, perante os ímpios, onde quer que ele esteja. E eu respondo por ele. Pegue a caneta, revogue. Você revogue. Aí podia botar até um anjo na porta. A diferença é essa. E a sociedade pernambucana reconheceu tanto o valor desse homem aqui no estado de Pernambuco, que tem uma rua com o nome dele em Boa Viagem. Rua Pastor José Amaro da Silva. Para você ter ideia da importância dele na nossa sociedade pernambucana. Sabemos de toda a safadeza, toda a podridão que tem ali naquele tempo. Até porque Jesus não cura, não batiza,
não faz maravilha, o culto é vazio, é oco, é seco e ele usa o púlpito só para desabafo. Isso é uma vergonha. Esse cara já devia ter sido expulso dali. Se tivesse homem sério ali, já tinha expulsado esse cara, que isso aí não é dele não. Isso aí é uma instituição centenária, não é dele nem da família dele.